Olá pessoal, João Vitor aqui, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa terceira aula da série Enem por Questões aqui no YouTube. E o assunto de hoje é função, mais especificamente função do primeiro grau. Então eu selecionei uma questão aqui de 2019 que cobre o assunto. E assim, basicamente o que a gente precisa saber de função para resolver essa questão é saber a definição, né? O que é uma função, afinal de contas. Bom, uma função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas variáveis. Eu costumo explicar a função como se fosse uma caixa, em que nessa caixa você tem uma variável de entrada, que normalmente a gente costuma chamar de x. Dentro dessa caixa, essa variável de entrada ela vai ser transformada, a função vai fazer alguma coisa com ela ali, e vai devolver na saída uma resposta com a variável de entrada transformada. Normalmente se chama de f de x ou y, bem comum. Então, uma função nada mais é do que isso, é uma relação entre cada entrada e sua saída. Então, cada função faz uma coisa. As funções são divididas em tipos. As funções, por exemplo, do primeiro grau são aquelas funções que pegam esse x de entrada, multiplicam ele por algum número ou somam ele com algum outro número. Então, isso é uma função do primeiro grau. A função do segundo grau pega esse x e eleva ao quadrado e talvez multiplique ele por outro número e soma também. Então, a diferença basicamente é no que essa caixinha faz. Mas em todas, essa caixinha ela transforma a variável de entrada na variável de saída. E cada variável de entrada tem a sua variável de saída correspondente. E esse par aqui, que satisfaz uma tal função, é chamado de par ordenado. É um conjunto de valores, um de x e um de y, ou f de x, que satisfaz uma função, certo? Basicamente, bem básico mesmo, é isso que a gente precisa saber para resolver essa questão do Enem de 2019. Vamos dar uma lida nela então para resolver. Vamos lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de x a quantidade total de funcionários da empresa e y a quantia em reais que a empresa gasta semanalmente, para pagar os seus funcionários, ou melhor, a quantia y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por que função? Então, olha só, nas alternativas a gente sempre tem y igual a alguma coisa, x mais alguma coisa. Né? Lembrando que o nosso x é a quantidade total de funcionários, então o x tem um valor simbólico, e o y ele tem um significado também, que é a quantia em reais que a empresa gasta semanalmente. E aí a gente tem que determinar que função que descreve esse problema. Bom, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que cada funcionário trabalha 2 dias na semana e recebe R$ 80 por dia trabalhado. Então, por semana, cada funcionário vai receber R$ 160, né, que é 2 vezes 80, porque ele vai trabalhar 2 dias. Então, cada funcionário recebe R$ 160 por semana. Então, são R$ 160 por semana por funcionário. Bom,
Além disso, eu tenho os mais R$ 1.000 que o gerente recebe por semana. Então, mais R$ 1.000 do gerente. Para eu saber o quanto que ele gasta, quanto que a empresa gasta semanalmente, eu preciso saber o quanto que ela gasta com os funcionários e somar o quanto que ela gasta com o gerente. Com o gerente a gente já sabe, ó, é R$ 1.000. Essa é a parte do gerente. Sendo X a quantidade de funcionários, basta eu fazer o quê? Eu multiplicar a quantidade de funcionários por 160, já que cada um ganha 160 por semana. Só tem um detalhe aqui. Esse X, que é a quantidade total de funcionários, inclui o gerente. Está vendo que uma empresa tinha diversos funcionários. Um deles é o gerente. Então, esses funcionários que recebem R$ 160 por semana são todos, exceto o gerente. Então, X, que é a quantidade total de funcionários, inclui o gerente. Quando eu fizer a conta de cada um que recebe 160, eu tenho que multiplicar então 160 por X menos 1, porque eu não posso incluir o gerente aqui, porque o gerente não ganha 160 na semana, ele ganha esses 1.000 aqui. Isso é o gasto semanal dessa empresa. São R$ 1.000 com o gerente, mais 160 para cada funcionário que trabalha lá, tirando aqui o gerente. Aí agora é só reorganizar isso aqui para ficar da forma que está ali nas alternativas. Né? Então, eu tenho o y é igual a esse 160, ele vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 1. Então, eu fico com 160x menos 160 mais 1.000. Esse menos 160 eu vou somar com 1.000. Então, o y vai ficar 160x mais 840. Essa é a nossa resposta. Esse é o gasto que a empresa tem semanalmente, que corresponde à letra D do nosso gabarito. Então, aqui, o que a gente tinha que saber? A gente tinha que saber relacionar as duas variáveis, quantidade de funcionários e quantia em reais que a empresa gasta semanalmente. Então, a gente tinha que saber essa questão de relação de variáveis dentro de uma função. É importante saber isso. Mesmo que aqui não entrou no formalismo de classificar a função como do primeiro grau e tudo mais, é importante saber essa relação. E aí, um detalhe importante, muito importante, que poderia ter sido esquecido, é lembrar desse detalhe aqui, ó, que o x é a quantidade total, e aí eu não posso multiplicar o 160 por x direto, porque um desses funcionários, que é o gerente, não ganha 160, ele ganha os 1.000. Então, tem que tirar ele daqui do valor de x. Lembrando disso, daria tudo certo. Tranquilo? Então, essa foi nossa aula de hoje, nossa terceira aula da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Amanhã tem mais, até a próxima. Tchau, tchau!